Sim, eles são meus preferidos, com certeza, com certeza. Eu nunca tinha parado para pensar nos que não participam da história. Apesar de amar tanto eles, né? É, mas eu vou me lembrando muito do Gandalf, porque ele vai falando dessa força que vai se manifestando quando os sábios não têm mais respostas, né? Eu vejo eles muito assim, a força da providência. Não que tudo se manifeste por eles, mas a vida que eles levam, só pelo fato deles levarem, é uma vida que combate o mal, né? É uma vida tão simples e tão tão fora do contexto de tudo que está acontecendo na Terra ao redor deles, que vai sendo uma vida simples, vai sendo uma vida feliz e que vai encontrar o seu fim último como todos os outros seres, né? Como os magos, como os elfos, como os homens. Mas quando eles entram na história, eu acho que aquilo que é o condado se manifesta por meio dos personagens, né? Do Frodo, do Bilbo, dos outros dois. A simplicidade onde existe uma sabedoria infinita. E eu me lembro também no final do livro, quando literalmente o mal vai bater a porta daqueles que não fazem parte da história, né? Que é quando o Saruman vai para lá. E aí aqueles que saíram na aventura e já retornaram, têm forças com aquilo que eles viram fora e conheceram. Na verdade, eles têm conhecimento da força que eles têm, né? Eu acho que a grande aventura dos hobbits é essa, mostrar para eles mesmos qual é a força que eles têm. E aí tem essa força de combater o mal que tenta entrar no condado. Então, assim, eu vejo, eu acho muito, muito fantástico, assim, né? Que é um povo maravilhoso, que não precisou ter grandes histórias, grandes nomes. Bastaram alguns personagens aparecer para você conhecer todo o restante. A gente sabe como eles ficam quando se corrompem, né? Porque vai falando da semelhança das raças, né? Quando fala do Gollum. E teve, acho que foi eu não lembro se foi no Hobbit mesmo, eu li em algum lugar, que vai falando que eles olham para cima, né? Então, por isso que existe essa alegria, essa força de vida, essa simplicidade. E aí, quando eles param de olhar para cima e olham para baixo, para si mesmo, né? Que é o caminho que o Gollum faz, aí o mal corrompe. Então, eles levam uma vida que faz com que eles olhem para cima, né? Que eles desejem a alegria da simplicidade do condado. Acho muito legal que eles acham que ali basta, eles não precisam de nada mais do condado, eles não querem nem se envolver com a guerra dos grandes, né? Eles querem ficar ali. Então eu acho que o condado existir na Terra-média por si só, mesmo sem entrar em grandes batalhas, já é uma luta contra o mal, pelo fato de que no condado as coisas são vividas de maneira simples e alegre. E o que me faz me apaixonar mais pelos hobbits, porque eles são muito lindos. Gosto demais, assim, são muito virtuosos e muito simples. Eu só E você, completaria aí. Júnior? O E Eduardo, você? diga. Pronto. Eu não completaria muita coisa, não, depois do que o Vinícius e a Vivi falaram, né? Mas eu lembrava, apesar de não ser canônico, daquele diálogo que tem no, se eu não me engano, no primeiro filme do Hobbit, entre a Galadriel e o Gandalf, quando ela pergunta, O primeiro. né? É o primeiro, né? Quando ela pergunta, por que o pequeno, né? E aí o Gandalf dá aquela resposta de que Saruman acha que só muita tecnologia e muita força, né, pode resolver os problemas do mundo, mas ele descobre, né, com os hobbits, né, na pessoa do Bilbo, que são os simples atos de amor e bondade, né, no cotidiano que mantém o mal afastado, né? Eu acho que os hobbits eles são esse pano de fundo pobre e humilde, né, que literalmente mantém o mal afastado. Tanto é verdade que foi porque o anel estava entre eles e não chegou a ser descoberto pelo Sauron, né? Se estivesse entre os elfos, provavelmente já teria sido descoberto. Se estivesse entre os homens, mais ainda, né? Entre os anões também.
não estaria seguro, né? Mas entre os hobbits ficou seguro por muitos anos, né? Porque eles eram este povo simples, né? Humilde, tantas virtudes como a Vivi e o Vinícius já falaram, né? Então eu acho que eles são como esse, sei lá, se a gente pode dizer, essa fita isolante, né? Que está ali na Terra-média e, de certa maneira, vai impedindo que o mal avance, né? Pelo estilo de vida deles. Eu tenho para mim um ponto diferente, só para poder jogar um pouco de pimenta na conversa. Por vezes eu enxergo os hobbits num tom meio negativo. Eu queria ver um pouco a opinião de vocês. Ver um pouco, mostrar um pouco o outro lado, né? Assim, aí eu fico nessa discussão e eu acabo, claro, né? O próprio Tolkien, ele defende esse lado do heroísmo deles, né? E aí a gente pode se aprofundar cada vez mais nisso. Mas tem um ponto também que a gente às vezes não comenta, né? Porque acho que muito no tempo de hoje, acho que é muito por parte do que eu tenho estudado, das pessoas que eu tenho conhecido, sabe? Muito tem dessa força de você querer, né? Poxa, o mal tá lá fora, você tem que combater o mal e não sei o que mais. Então você acaba enxergando os hobbits num tom negativo, né? Porque eles são profundamente ignorantes quanto à existência do mal lá fora e o perigo se alastrando. Isso é um ponto. Tem toda essa questão de, realmente não me importa, não me interessa o que está acontecendo, eu fico aqui. Mas por outro lado, né? Qual que é um dos grandes problemas dos humanos, né? Que aí somos nós. Nós não somos elfos, nem anões, nem hobbits, né? Somos humanos, né? A galera que está no meio lá tem, enfim, a gente que tem ciência dessas coisas. Uma tentação muito grande é você querer fazer que nem um Fëanor, né? Não, agora eu vou construir um negócio muito louco aqui, que eu vou combater o mal sozinho e eu vou ser o grandioso, o cara. E aí todo mundo vai entrando nessa pira e vai caindo tudo no buraco. E aí um exemplo muito bacana que a gente tem do lado dos homens, né, é o Aragorn. Ele não quer isso. Ele não fala, olha, não sou... Claro, no livro é um pouco diferente do filme, né? Ele se identifica de fato como rei, como herdeiro, mas ele não fica eu sozinho, vou lá e vou resolver o problema todo, né? E aí eu boto de novo o Fëanor na jogada, entendeu? E querer ser que nem o Fëanor, né? Não, eu sozinho vou mudar o mundo aqui, olha só essa minha grande invenção. Então, por outro lado, agora, no sentido mais positivo, né, dos hobbits, eu vejo claramente diversos pontos evangélicos, né, que estão nos evangelhos. Um deles é do Vinde a minhas criancinhas, né, e essa pureza e essa ingenuidade, a própria questão da natureza, né. Tolkien, assim, eu tô lendo o livro dele, é maravilhoso, assim. Eu tô na parte que ele está na vida adulta. Já casou, tá dando aula, tá lendo, tá aquela vida corrida. Muito legal. E que ele é um crítico ferrenho das novas tecnologias e da poluição e da industrialização e dessa desconexão, né, com a natureza e com Deus, né? Cada vez você fica mais isolado e tal. Isengard é um exemplo disso e tal. De uma grande fábrica, né? Os orcs são aqueles pessoal que está trabalhando, não tem mais nem vida direito. Então eu vejo no final de todos esses pontos positivos e negativos, essa parte da criancinha, da ingenuidade, de que tá, existe o mal, mas existe pessoas lutando contra ele, né? O passo largo da vida, né? Eu Existem concordo. pessoas vocacionadas a isso defendendo, né? Então eu vejo que, poxa, não, sei o quê? Não, você tem que se armar e tal, você tem que estudar tudo de metafísica e tudo de sei lá o quê, zoando Vinícius. Não, eu tenho que ler todos os livros do Eric Boglen, sei lá o que e tal. Sim, tem muitas pessoas vocacionadas que precisam disso para poder lutar, mas existem muitos vocacionados para... E assim, a gente sempre volta. Poxa, quem acaba sendo mais cristão do que muita gente? Aquela senhoria do interior que sabe rezar muito bem. No final, a gente sempre tem que voltar para o simples
que é viver o negócio. Viver Santa Mônica, por exemplo. Você fala, poxa, ela rezava, e rezava de verdade, entendeu? Ela não era tão inteligente quanto o filho dela, mas ela conseguia ser o exemplo de facto. Então eu vejo os hobbits, no final das contas, isso no geral, né, desses que não foram os nossos heróis, com essa virtude, essa valorização da família. Os sobrenomes são muito bem é, enaltecidos, né? Não, eu sou Pé Soberbos, eu sou... E por aí vai. Justa Correias. É bem assim, né? E é muito do interior de você é filho de quem? Não, eu sou filho do fulano, que tal, 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 e tal, 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 né? E eu acho que isso é muito bonito, é algo que a gente tem que resgatar. E é outro ponto bonito dos hobbits, né? Não só esse lado heróico, né? Porque, de fato, nem todos tiveram esse despertar e nunca vão ter, né? Mas eles conseguem viver essa simplicidade e fazer as coisas bem feitas, com, com uma certa ignorância, entre aspas, mas com... Não, digamos que eles foram dos operários que ganharam um talento ao invés de cinco, né? Não o que ganhou um e enterrou, mas vamos supor que esse um ele transformou em dois, entende? Ele não ganhou cinco, não tem muita coisa que ele pode fazer, mas ele consegue fazer algumas coisas. Então eu vejo os hobbits nesse espectro aí. Aspecto, né? Espectro. Não o espectro do anel. Mas eu concordo, sabe, Eduardo? É isso mesmo. Eles são virtuosos, mas eles não são perfeitos, né? Eles têm um egocentrismo, como as crianças têm também uma dimensão de egocentrismo, né, nelas, né? Eles têm o lado decaído porque são, né, fazem parte da natureza humana, né? Eles são homens, então eles têm a natureza decaída, tanto que a Vivi bem lembrou, né, o Gollum corrompido pelo anel, um demônio, né? Assim, incapaz de optar pelo bem de novo, né? Então eu concordo, é isso mesmo, né? Os hobbits, eles são simples, mas são complexos também, né? Assim, você vê isso nas famílias, você vê isso nas raças, nas formas de viver, né? Construir casa, uns gostam de água, outros não gostam, né? Por aí vai, né? Então, eu acho que é isso mesmo. Mais um ponto para a beleza da obra de Tolkien, né? Que não é simplória, né? Que não é preto no branco, né? Mas é muito degradê, tem muitas nuances, né? Exatamente, exatamente. Se me permitem fazer uma crítica ao Harry Potter, eu gostava muito quando era mais novo, mas assim, eu até vejo com bons olhos, mas eu não sou um grande defensor ferrenho. Mas é questão de um lado são os bruxos, do outro lado são os trouxas, né? Até num sentido bem pejorativo. Você não encontra isso no Senhor dos Anéis, e no Silmarillion, na obra no geral. Você não consegue encontrar e falar, esse cara aqui é 100%. Ele é 100% bom e incorruptível. Claro, tirando o Eru, mas até os próprios Valar, né? Morgoth é um deles. Então é exatamente essa questão de que e nenhum mal é puramente mal, ele se corrompe. Então não é muito esses filmes de super-herói, por exemplo, né? No final do filme sempre vai ser a luz azul contra a luz verde, a luz branca contra a luz preta. Não tem nada disso. Você pode jogar fora todo o seu conceito. Eu acho que é por isso que muitas pessoas se surpreendem quando têm contato com uma obra dessas. Ontem eu fiquei até 2 da manhã conversando com um colega meu da aeronáutica, que ele comentou comigo e falou: Gonçalo, você não vai acreditar, cara. Ele foi explicando tudo mais, ele acabou pedindo desligamento, ele era cadete aviador junto comigo. E aí ele passou por uma profunda catarse, assim, né? A gente sempre gostou muito de filosofia, a gente flertava muito nos nossos 18 anos, 19, com o estoicismo, né? Bem natureza, assim. E aí ele falou: Edu, me converti à Igreja Católica, à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ele foi explicando os motivos dele, as causas dele, sempre são diferentes não ter uma inclinação e uma ânsia por descobrir uma coisa diferente, né? Afinal, o caminho vai te levar para Roma, né? Mas eu achei isso tudo maravilhoso. Ele falou, uma das coisas, eu nem assisti, nunca li nada, mas sempre, tudo que eu pesquisava, citava um Tolkien. Que história é essa? Como assim? Ele, não, porque, por exemplo,
ele falou assim, eu me identifico muito com o Santo Agostinho, né? Não na santidade, mas nessa busca profunda intelectual e essa soberba de que quanto mais eu estudar, melhor eu vou ser, essa questão da oratória, e, e também nessa questão, né, muito influenciada pelo Jung, né, de que o mal é uma criação de Deus porque ele existe, tal, 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 né? Aí ele, pô, mas não fazia muito sentido disso, cara. Como é que Deus pode ser mal e ter criado mal, né? Aí ele foi olhando e toda hora falavam de Senhor dos Anéis, Senhor dos Anéis. Aí ele conversou comigo ontem, eu falei, ah, cara, tu tá falando com a pessoa certa. Eu falei, pô, meu amigo, desde os 12 anos isso aí mudou minha vida, a forma como eu enxergo as pessoas, o mundo. Aí ele falou, pô, que legal, deve ter sido providencial mesmo. No final de semana eu vou começar a assistir. Então, fica de comentário aqui, né? Compartilhando um pouco dessa história pessoal de um terceiro, né? De um amigo meu. Mas como essa obra ela consegue se destacar das outras? Muito, 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 muito. Assim, muita gente sempre fala assim, ah, não, Senhor dos Anéis 3, O Retorno do Rei, ganhou 11 Oscars, a trilogia ganhou 17 Oscars. Eu nunca uso essas coisas como exemplo, porque isso tudo é, cara, sinceramente, grande bosta. É só um prêmio porcaria, entendeu? Mas o ponto é, mudou minha vida. Eu acho que sempre eu vou indicar um filme pra alguém, alguma coisa, eu falo, eu gosto disso porque eu me identifiquei. Porque não é alguém na internet explicou a simbologia disso ou daquilo, ou explicou por que isso representa isso, aquilo. É porque eu vi e eu gostei. E é por isso que eu gosto. Claro, eu posso desenvolver, mas sobre uma perspectiva minha, né? E por que que isso funciona para mim? E não porque, olha só, prêmios, tal, tal, tal. Então eu vejo que o Senhor dos Anéis ele ganha muito nisso, né? Muita gente tem contato agora com as séries e tal. Eu tenho algumas críticas quanto à série. Eu achei legal, principalmente a trilha sonora. A trilha sonora foi o que mais me pegou. Acho que a música conseguiu ter bem aquela essência da Terra-média. Eu gostei muito disso. Mas é uma porta de entrada e todo mundo vai, pô, o que que é esse negócio e tal? E acaba chegando no Silmarillion, que é um livro super difícil de ler e tal, mas tá lá, pô, que parada é essa de 3 Silmarils e tal? E, bom, falei demais, mano, mas acho que vocês vão concordar comigo, né? Ela se destaca bastante, né? É muito diferente, é muito distoante. Ah, não, qual que é um próximo? Narnia. Não é igual, não é. É diferente.